Fala galera, tudo certo? Titã aqui e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Muito obrigado de coração a todo o apoio que vocês dão em cada vídeo nosso. E eu venho aqui hoje trazer para vocês o guia de precisão. É claro, se eu trouxe o guia de esquiva, no caso o poder do vento, se você não viu ainda, vai estar passando aqui na tela agora a thumb dele e vai ser o segundo link fixado aqui na descrição. Corre lá pra ver, eu tenho que trazer pra vocês também, é claro, esse guia de precisão que muita gente me pediu. E eu tava esperando uma resposta da Neocraft. E a gente vai falar disso tudo ao decorrer do vídeo. Eu venho pedir pra vocês também deixarem esse like, compartilhar esse vídeo com os amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho se não ativou ainda e configurar para todas as notificações. Assim, cada vídeo que eu postar, você vai ser notificado. Lembrando também que a gente faz live de segunda a sexta, às 7h30, lá no site roxo. Vai ser o primeiro link aqui da descrição, também no comentário fixado. Convido vocês a participar, também está sendo muito legal. A gente zoa, faz review, inclusive eu dou de azul porque me mudaram de classe pra lá. Enfim, está sendo muito legal. Faço esse convite para vocês de segunda a sexta, às 7h30. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, falando em precisão, eu tenho que falar para vocês que ele é diretamente o fator responsável ou o status responsável por counterar diretamente e única e exclusivamente a esquiva, ok? Não existe nenhum outro fator fora a precisão que countere ela de um jeito direto. A gente vai falar sobre skills que ignoram isso, mas são na verdade apenas duas que a gente tem no jogo hoje em dia e daqui a pouco a gente chega lá. Bora lá, a precisão, como é que ela vai atuar no seu jogo? Quando alguém builda a esquiva, ele vai ter uma chance de se esquivar do seu golpe. E como eu falei lá no vídeo de esquiva, com a precisão, você vai ter uma chance de acertar ele nesse meio termo. E aí vai ter uma continha e daqui a pouco a gente entra nessa conta, porque era o que eu estava esperando a Neocraft me responder. Antes de tudo, eu quero mostrar pra vocês. Eu tenho 42% de precisão, 42,5% de precisão. E Titã, como é que eu consigo precisão? A precisão ela vai ser um fator lá no endgame, ok? Onde você vai querer focar ela por causa das ruínas, por causa da galera que faz esquiva, tanto DPS, tanto Sacer e tudo mais. E vai facilitar você acertar eles, tudo bem? Não se preocupe muito com ela no início do jogo, mas caso você faça PVP e tenha dificuldade, tá vendo que tá começando a ter uma dificuldade em acertar algumas pessoas porque tem uma esquiva muito alta, aí você começa a investir nela, que eu vou te mostrar nesse vídeo passo a passo para você chegar em 100% de precisão sem gastar R$1 no jogo, apenas com as coisas que o jogo te dá, ok? A primeira forma que eu tenho que falar para vocês é sobre as cartas. E é uma carta que muita gente ignora, mas se a gente vir aqui em armaduras, você vai ver, já deixar ela separada aqui, é a nossa querida Amaterasu. Amaterasu que todo mundo pega ela e não tem desculpa para você não ter ela quando você está focando em precisão. É claro, a menos que você tenha cartas como Mirajane ou cartas de capacete ou de talismã, mas aí é mais pay to win, ok? Falando no free play, a Amaterasu aqui é nossa queridinha, ou hateada por muitos, ela te dá 4% de precisão, totalizando 16%. Então, com as 4 Amaterasu, você já tem um gap de 16% de precisão, o que é muito bom. A segunda carta que a gente precisa citar, e muita gente não dá o devido valor dela no PVP, é a Não, eu falo Tamanomai, mas já me corrigiram 1000 vezes, vou tentar falar o nome certo dela agora. Tamamonomai. E ela, além de dar resistência crítico, dano X, algumas variáveis de HP, defesa e ataque, ela te dá também 6% de precisão em cada carta, totalizando 24%. Só nessas duas cartas, né, nesses dois conjuntos aí de cartas, a gente já totaliza 40% de precisão só com essas duas cartas. Na verdade vão ser 8 cartas, né, porque vai ser 4 de cada, enfim. Mas já totaliza 40% de precisão, o que é uma precisão boa. É quase tudo que eu tenho, entendeu? Sem tá focando em precisão. O segundo modo que eu vou falar para vocês de precisão, e é um modo que você vai investir no late game, assim como a precisão em si, vai ser a trilha da baleia. Por quê? Ela no vermelho, ela te dá 9% de precisão. Além da baleia, que é a maior que dá precisão, tem também aqui nos primeiros upgrades da peixe voador
1% de precisão aqui perdido. Então é muito bom porque na trilha você já fecha os seus 10%. Titã, e essa nova trilha aqui? A gente não tem nenhum dado que essas constelações vão dar precisão pra gente, ok? O máximo que já liberaram, se não me engano, foi até aqui e até agora não tem precisão nos dados. Se tiver futuramente, eu volto a falar pra vocês. Mas na trilha, atualmente, é a baleia com 9 e 1% aqui do peixe voador perdido no primeiro upgrade que ele ganha, tá bom? Bom, falando agora de equipamentos, e sim, equipamentos garantem precisão para você. A gente vai vir aqui na área e vamos ver as informações dela. Se você optou pela arma de dano X, né, a luz do sábio, pode ficar feliz, porque ela vai te dar 2% de precisão lá no tier 95, ok? Em relação a Apocalipse, ela não te dá precisão, te dá taxa de crítico e Ignore Death. Show? Um outro equipamento que também vai te dar precisão, e muita gente recusa ele, é o Registro da Glória. Muita gente opta pela Alvorada Sagrada, inclusive é a que eu tenho. Ela não dá precisão. Já o Registro da Glória garante a você 6% de precisão, o que é muita coisa mesmo para um equipamento. Totalizando aqui 8% de precisão em 2 equipamentos. Show? Aqui em equipamentos é só isso que dá precisão. É claro, tirando o chapéu que você pode ter algum que te dá 3, 5 ou 6% de precisão. Mais um método de você ganhar precisão, e muita gente também não nota nisso e ficaram surpreendidos quando eu falei lá no vídeo de esquiva, nada mais é do que as runas. Cara, a runa vai funcionar da mesma coisa como funciona para esquiva. A runa do sol, ela te dá até 8% de precisão. Podem ver, eu tenho uma runa com 8%. Eu fiz uma média de cálculo aqui, a mesma média de cálculo que eu fiz para esquiva, de 4,5%, ou seja, com 3 rolls ali em precisão você pega isso. Lembrando, a partir do tier 2, o scaling do roll, ele sobe um pouco mais, é por isso que você consegue bater 8%, mas tendo aí em média 4,5% em 7 runas, você consegue 31,5% de precisão, o que é muita coisa mesmo, ok? Só em runas. E por último, mas não menos importante, eu quero mostrar aqui para vocês o treinamento da guilda. Ele também te dá precisão em 10%. Se você somar tudo isso que eu disse, você vai chegar aos 99,5% de precisão. Lembrando, a runa do sol ela te dá até 8%, ou seja, de 31,5% você consegue um gap de até 56% de precisão, ou seja, muita precisão. Você vai passar de 100% de precisão. E Titã, realmente precisa de acima de 100% de precisão? Bom, precisa. Por quê? Aqui, quando você libera, né, esses outros atributos, você vai ver que a penetração que você ganha, né, isso vai ser um atributo também para você dar mais dano, ela é oriunda da precisão. Então, quanto mais precisão, mais penetração você vai ter. Além de mais chance de você acertar o inimigo, mais dano você vai dar quando acertar. Lembrando, penetração afeta também no PvE, principalmente no Zodíaco 16 em diante, quando chegar o 17 e afins. HT6 e por aí vai, ok? Todo o conteúdo do PvP, quer dizer, PvE endgame, a penetração vai aumentar o seu dano. Ou seja, precisão também dá dano, rapaziada. Não ela em si, mas sim a conversão que ela faz para penetração. Titã, e pra que eu vou precisar de tanta precisão se eu não tô nesse nível ainda? Bora lá. Eu tava esperando essa resposta aqui da Neocraft. Eu vou mostrar pra vocês a conversa inteira. Quem tava na live tomou até um spoiler assim, sem querer. Eu deixei vazar um pouquinho. Mas vamos lá. Essa foi a pergunta que eu fiz pra Neocraft sobre a precisão e a esquiva. Ok? Se eles poderiam me explicar e se tem uma fórmula, um cálculo por trás disso tudo. Porque é muito fácil você falar, olha, é isso e ponto final. Mas eu queria entender uma fórmula de cálculo para passar para vocês na maior exatidão possível. Ok? De primeira, eles foram bem superficiais, bem Ctrl+C, bem Ctrl+V. Eles falaram que o hit rate, né, ou seja, a taxa de você bater no cara, é de esquiva menos precisão. Por exemplo, se eu tivesse 50% de precisão e o inimigo tivesse 25%, quer dizer, se eu tivesse 50% de esquiva e o inimigo tivesse 25% de precisão,
ele estaria ali com 25% do ataque dele errar, né, dele errar o ataque. Eu falei, cara, isso é muito inutilismo mesmo. Por quê? Aí eu repliquei. Então, se eu tiver 150% de esquiva e o inimigo tiver 50% de precisão, ele nunca vai me irritar? Porque se for assim, 150 menos 50, daria 100% de miss, ou seja, 100% dele errar. Porque eu indaguei isso porque não faria sentido. E se vocês perguntarem para Neocraft isso, eles vão dar o Ctrl+C e Ctrl+V, que é esquiva menos precisão. Inclusive são as coisas que moderadores falam lá se você perguntar para eles no Facebook, ok? Então eu indaguei isso para eles e eles me deram uma resposta um pouco mais completa, um pouco mais apetitosa, vamos dizer assim. Eles agradeceram por ter replicado, falaram que não queria fazer isso tão complicado assim pra mim, então vai dar um exemplo fácil. Eles checaram as minhas informações e sim, aparentemente a Neocraft ela consegue checar informações do status do seu personagem, tanto precisão, eles conseguem fazer uma esquiva geral, uma esquiva média do servidor, ok? E para efeito de cálculo, eu vou mostrar isso para vocês que bateu, eu fiz esse cálculo e realmente bateu. E eles falaram aqui que eles poderiam contar isso pra mim. O atual hit efeito, e essa parte aqui eu quero que vocês se atentem, vai ser essa continha aqui. Essa conta aqui. Que vai ser o hit rate, ou seja, a chance de você hitar, vezes 1 mais precisão, dividido por 1 mais esquiva. E tendo em base, né, que o hit rate equivale a 100%. A primeira vez que eu olhei isso daqui eu falei, mano, eu não acredito que eu vou ter que calcular isso, tá muito esquisito, mas vamos lá, depois de muito tempo tentando encaixar essa fórmula, eu entendi. Eu vou deixar aí na tela agora pra vocês, passo a passo dessa fórmula, de uma maneira muito fácil de você entender, muito fácil mesmo, confia em mim. Vale citar que eu fiz o exemplo que vai estar passando pra vocês com os meus dados. Eu tenho 42,5% de precisão, como vocês viram. E a média do servidor de esquiva, e eles falaram isso pra mim em uma outra mensagem, em outro ticket, que varia de 150% até 160%. Como eu falei pra vocês, a como chegar a 150 de esquiva sem gastar R$1 no jogo, eu fiz o cálculo com 150 de esquiva pra ser justo, ok? Lembrando, pode variar, dependendo, então eu quero calcular contra 130 de esquiva. É só colocar na fórmula que vai dar certo, ok? Vamos lá. O Basic Hit Rate, que é 100%, ou seja, 100 vezes 1 mais precisão, a minha precisão é 42,5. Então fica 100 vezes 43,5, ok? Dividido por 1 mais esquiva, ou seja, dividido por 151. Isso vai dar 28, os números ali atrás. Se atentem a isso daqui que eles falarem agora. Grava esse resultado de 28, ok? Arredonda ele para 28. E grava isso daqui agora. Ele fala que a maioria das skills são menos que 100%, e eu vou explicar isso pra vocês. E aqui eles dão uma resposta pro próprio cálculo. Então, no exemplo que ele me falou, ou seja, esse exemplo aqui, a média aproximada de eu errar o alvo seria de 70% a 80%. A conta que a gente fez, e vocês vão ver novamente aí na tela, tem aí que eu tenho 28% de eu acertar o alvo. Se eu tenho 28% de acertar, eu tenho 72% de errar numa escala de 0 a 100. E acreditem, 72 é maior do que 70 e menor do que 80, assim como eles falaram. Para chegar nesse resultado, eu tive que levar em consideração muitas variantes. Calculei com várias coisas possíveis dentro do meu personagem, ok? Aqui eles falaram entre 70% e 80% porque eles viram as minhas informações e colocaram na fórmula de cálculo deles, ok? É basicamente isso. Isso vai mudar de acordo com quanto de esquiva você tiver. Tem em média a esquiva quando você for calcular, vai mudar de conforme quanta precisão você tiver. Mas tem em média a esquiva que quando você for calcular de 150 até 160%, porque é a média atual do jogo, ok? Quando a galera começa a focar em esquiva mesmo. Aí você passa 150, 160, eu quero calcular 180, beleza, joga na fórmula que vai dar certo também. Então eu quero mostrar pra vocês que realmente bateu esse cálculo. A Neocraft, ela de fato divulgou esse cálculo agora pra mim. E eu vim correndo aqui gravar pra vocês, depois de estudar muito isso, depois de eu entender
que esse basic hit rate corresponde a 100%, eu tava tentando botar outro valor aqui e agora está super simplificado para vocês, ok? Eu vou deixar esse cálculo que eu fiz e eu vou deixar a fórmula também para vocês encaixarem os dados de vocês. Ah, então tenho 60% de precisão, bota na fórmula. Ah, eu quero calcular com 150 de esquiva, coloca na fórmula também, ok? Aí você vai ter a média de acerto. Lembrando, o resultado que sai é a média de acerto que você tem pro alvo. Ali você vai reduzir de 100 e vai dar a esquiva total que o alvo vai ter de você, ok? E ele fala aqui que depende do skill set. Por quê? Algumas skills têm 100% de hit rate garantido, ou seja, ela vai acertar independente, ou seja, não importa quanto precisão ou esquiva o alvo tenha, não importa quanta precisão eu tenha ou muito menos quanto esquiva o alvo tenha. E Titã, quais são essas skills? Vou trazer aqui pra vocês agora. O Despertar do Kensei na Batou tem essa eficácia aqui, porque esse dano, né, ou seja, o dano da Batou desperta não pode ser bloqueado ou evitado. Ou seja, a Batou, quando ela tá 10-10, que é 100% de chance, ela consegue passar por cima da esquiva. Eu posso ter 0% de precisão e o alvo tiver, sei lá, 200% de esquiva, eu vou acertar ele de qualquer jeito quando o despertar da Batou ativar, ok? Essa é a primeira skill. E a segunda skill, que muita gente não se atenta, mas é real, nada mais é do que a mosca de gelo do Mago de Gelo. Titã, mentira, a mosca de gelo eu dou imune ou já vi esquivar já. Realmente, o que vai da mosca de gelo não é o dano, ok? Não é o dano que não pode ser esquivado. Realmente, você pode esquivar da skill em si. Mas qual é a passiva barra ativa da mosca de gelo? A mosca de gelo vai deixar uma áurea de gelo para trás que vai proteger o usuário por 7 segundos. Vai congelar os atacantes por 1,5 segundos. Essa é a única skill que congela um ninja quando ele tá invisível. Se o ninja, tipo assim, ele vai passar pela mosca de gelo, não vai levar o congelamento, mas se ele bater no Mago de Gelo, quando o Mago de Gelo tiver esse escudo proveniente da mosca de gelo, ele vai ficar congelado. Ou seja, isso daqui passa por cima de esquiva. Qualquer alvo, no caso, né, não pode esquivar do congelamento quando bater no escudo. Lembrando, não é o congelamento da skill quando ela passa, e sim do escudo que fica. Atualmente no jogo são apenas essas duas skills. No caso, uma é skill e outra é uma parte passiva, vamos dizer assim, da skill, né? Que a gente tem no jogo que ignora esquiva e precisão. Se eu tô esquecendo de uma ou se você sabe de uma, bota aí nos comentários. Eu quero finalizar o vídeo por aqui. Agradecer de coração todo o apoio que vocês estão dando. Bota aí nos comentários se tem alguma outra skill ou algum outro meio de precisão que eu não citei que você tem e você saiba. No caso tem os brasões também, né, que vai te dar precisão. Mas isso daqui é sorte, então eu preferi nem colocar, mas você consegue fácil também. Naquilo, coloca aqui nos comentários o que você achou do vídeo, compartilha com os amigos, bota aí também quanto de precisão você tem. Eu quero saber quanto de precisão vocês têm mais ou menos, pra gente ter uma média de cálculo global, ok? Quero ser de coração e é aquilo, vem pra live mais uma vez, segunda a sexta, às 7h30, se o mundo não acabar, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!